Semana de reapresentação e novidades no Galo. Cadê os reforços? Zaratio pode deixar o Atlético, mas fonte desmente a situação e você vai ver um raio-x do elenco, onde está faltando reposição, onde está faltando jogador, tudo com a nossa análise, com a nossa opinião. Muito bom dia, você está no Café com Gebs, bora falar de Galo e depois da vinheta eu volto para te atualizar. Nessa semana de reapresentação, o Galo volta dia 9. Muito bom dia, massa atleticana, começando essa semana abençoada, segunda-feira, 6 de janeiro, uma semana muito boa, muito abençoada para você, para sua família e bora falar de Galo, né? Afinal de contas é para isso que a gente está aqui no nosso Café com Gebs, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, conteúdo informativo que também traz análise, opinião e um debate direto com o espectador sobre tudo que acontece nos bastidores do maior clube de Minas Gerais. Então já chega deixando aquele like para fortalecer. O like ajuda muito a gente aqui no Bica, tá? Então não deixa de dar o likezão, fortalece a gente aí. Se você não for inscrito no canal, estamos com 58.646 inscritos. A gente está buscando nossa meta de 60 mil inscritos já nesse mês de janeiro. Conto muito com a sua ajuda para isso, então dá uma olhadinha se você não está inscrito no YouTube. E claro, se você não tem nem noção em que horário acontecem os conteúdos do Bica Galo, porque são tantos, aproveite para assinar, ativar o sininho de notificações e bora falar de Galo então, né, meu filho? Bom, essa semana é a semana que antecede, né? A semana que vai acontecer a reapresentação do elenco, né? Então, qual que é o planejamento dessa semana no Atlético? Hoje é dia 6 de janeiro, segunda-feira. No dia 8, o Bruno Musi vai dar uma apresentação sobre o balanço financeiro do clube, mostrar as contas, né? Vai estar lá com a presença da auditoria, que é a Ernst Young, para poder avalizar tudo que ele for falar a respeito das contas do Atlético, né? Como é que ficou a questão financeira e tudo mais. E isso é importante porque é a partir daí que deve ser divulgado oficialmente o orçamento do Atlético para contratação, o orçamento para futebol, como que vai ser, isso vai ter investimento, isso não vai ter. Então essa reunião do dia 8, onde o Bica Galo estará lá representado, com certeza vai ser muito importante para a gente entender essa questão financeira. Uma informação que eu pude apurar é que a situação do Paulinho, né, porque houve alguma confusão em relação aos valores ali, de fato, que ficaram com o Atlético ou não, pelo menos por parte da imprensa. A gente trouxe uma informação, depois eu já vi outras pessoas apurando outra informação, e o Atlético vai esclarecer essa parte também com o Bruno Musi. Então, no dia 8, a gente vai ficar sabendo essa questão orçamentária. Eu espero que ele chegue e fale, o Atlético tem X milhões para contratações, tá? E acredito que vai ser por aí. Depois disso vai ter um bate-papo informal com os jornalistas. No dia 9 de janeiro, o Atlético se reapresenta na cidade do Galo, então os jogadores já começam ali a voltar, né, para começar a pré-temporada na cidade do Galo. Dia 13 de janeiro tem um treino aberto para a imprensa e depois vai ter a apresentação do técnico Cuca, com coletiva e tudo mais. Dia 15 o Galo viaja lá para os Estados Unidos para disputar 2 amistosos, contra o Cruzeiro e contra o Orlando City. Esse é o inicial planejamento do Galo para 2025. Lembrando que o Campeonato Mineiro, como eu já falei aqui, vai ser disputado nas primeiras rodadas pelo time sub-20. Tá? E esse time sub-20 já perdeu nesse final de semana no jogo treino por 2-0 para o Betim, que é um dos times mais arrumadinhos aí desse Campeonato Mineiro. Acabou perdendo de 2-0. Então, assim, paciência com os meninos, paciência com os garotos, né? Lembrando que o Campeonato Mineiro vai servir de laboratório nesse momento, apesar do Atlético buscar o seu Hexa, né? Que não vem desde 83, na sequência de 79 e 83, é uma questão que tem que ter paciência. Se a gente quer mudar essa cultura da questão da base, a questão de testar os jogadores, ver o que serve, o que não serve, é assim mesmo que a gente tem que falar, é por aí, tá? Então vai ser nessa toada que vão acontecer essas situações aí do Galo, tá? O planejamento inicial é esse. E o que acontece ainda nessa semana? Você vai me perguntar, Gebs, pelo amor de Deus, Gebs, o Cuca já tá aí, já tem uns dias, cadê os reforços, Gebs? É isso que a gente espera que aconteça, né? Uma fonte segura no Atlético garante que teríamos novidades na reapresentação já no dia 9. Então teremos jogadores aí contratados, anunciados pelo Atlético. Como eu já venho falando, a prioridade do clube é uma prioridade ofensiva.
ainda que sejam tenha a situação de jogadores também que podem chegar para outros setores, a prioridade do clube é ofensiva e um lateral direito. Isso vai chegar com certeza. A informação que eu obtive é que serão anunciados pelo menos 4 reforços, tá? Podendo até ser mais, dependendo se essas negociações que estão acontecendo há mais tempo, elas de repente acabam acontecendo, avançam de alguma forma mais rápida, pode ser que seja mais de 4 reforços, tá? Mas a princípio o Atlético pretende anunciar 3 atacantes e um lateral direito. Aí quem são esses nomes? Eu venho repercutindo em várias lives ao longo da semana. Um nome que é uma possibilidade do Atlético que uma fonte revelou para a gente do Mica Galo que pretendem avançar na negociação essa semana é o Arthur, né? Já vim falando desse jogador aqui, o Arthur do Zenit, lá da Rússia, jogador de 26 anos, canhoto, um jogador muito interessante, que eu acho que seria provavelmente até titular aqui no Atlético, né? O Arthur Vitor, e é um jogador que ele tem as características que a gente precisa, né? Um jogador que vai para cima, um jogador agudo, inteligente, e com certeza seria uma contratação interessante aí para o Galo, o Arthur, né? Então ele tá aí para você, né? Só para você ver, 8 milhões de euros, 26 anos. O Arthur tem 1,68, ele é baixinho e ele tá lá no Zenit da Rússia. É uma das possibilidades aí já para o Galo poder anunciar já nesses próximos dias. Se vai ser o Arthur e tudo mais, tudo é mantido em sigilo, como vocês já sabem bem, tá? Mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade também que surgiu aí no dia de domingo, parece que deu uma esquentada nesse assunto, foi justamente a situação do Rony. Rony, 29 anos, 7 milhões de euros avaliado. Obviamente não seria pago isso para ele, né? Mas já teria tido ligação do Cuca para o Rony, já teria tido um alinhamento do Atlético com o seu staff. Eu conversei com o staff do Rony, né, com o empresário dele, com o Hércules Júnior, inclusive é pai do jogador, e ele falou que procuraram ele, já estão procurando o Palmeiras, a negociação pode rolar. A princípio seria uma negociação em definitivo, tá? O Rony seria um jogador aí que viria para o Atlético em definitivo. Me falaram que não é a tal reposição do Paulinho, e a gente espera que não mesmo, porque não é um jogador do mesmo nível, né? Mas o Rony é um jogador que pode ser um desses próximos reforços a serem anunciados também nessa reapresentação do Galo. A lateral direita, vários nomes apareceram como possibilidade. Aí já veio aquele Igor Silva, que já foi descartado por uma fonte do Atlético, apareceu o Kelvin, o Arthur, mercado cheio de badalação, cheio de especulação para cima do Atlético, e a gente tenta trazer sempre o que é mais assertivo para você, tá? A princípio, essa situação de lateral direito, ela é uma que mais, assim, tem dificuldade o clube. Por exemplo, um jogador que era um dos alvos do Atlético, segundo a imprensa, era o Léo Godoy, Leonardo Godoy, jogador de 28 anos lá do Atlético Paranaense, acaba de acertar com o Santos. Foi para o Santos por empréstimo, com opção de compra, jogador argentino, né, que foi revelado no Estudiantes. Então era um jogador que estava no radar do Atlético e acabou acertando com o Santos. Particularmente, eu acho que é um jogador que acrescentaria pouco aqui. Né? Não acho que é um grande lateral que viria aqui para chegar e falar que o Sarabia vai ficar no bolso, vai ficar no banco e tal. Eu acho que o Atlético precisa de trazer jogadores muito pensando na titularidade. O elenco é bom, o time titular é muito bom, mas tem algumas carências que precisam ser ajustadas, como peças ali específicas. E para isso, eu preparei aqui um raio-x do elenco, né, para a gente falar, ver esse elenco do Atlético como que tá, sem os jogadores, né, que saíram. E daqui a pouco eu vou passar a informação do Matias Zarate para vocês. Antes, deixa eu só falar aqui do Tobias Kifuri da Máquina de Soluções Consultoria. Se você tem uma clínica ou um consultório e precisa entender como você vai gerar autoridade na internet, precisa vender mais, precisa entender, gerir os seus processos, procure a Máquina de Soluções Consultoria. O Tobias Kifuri é a referência da América Latina no assunto. Torne-se uma autoridade na internet sem apelar para o marketing agressivo e sem perder a integridade da sua profissão. O cupom BICAGALO te confere 13% de desconto no site do Tobias Kifuri. Procure a Máquina de Soluções e tenha uma clínica lucrativa, meu filho. É isso aí. Bom, vamos lá então para o nosso elenco, né, o elenco do Atlético. Lembrando que aqui já está atualizado, tá, pessoal? Eu peço para você, antes de mais nada, deixar o seu like aí, tá? Se você não deixou o likezão ainda, fortalece o canal. Vamos fazer um conteúdo sério para você aqui, um trabalho apurativo, jornalístico. Então, espero que você curta e aproveite aqui, que aqui a nossa ideia é realmente entender, né, qual que vai ser a situação e,
claro, dar voz e vez ao torcedor. O seu comentário você vai deixar abaixo, tá? Vamos lá para o elenco do Galo, então. As situações de momento aqui. Em goleiros, o Everson renovou o contrato, o Matheus Mendes foi emprestado para a equipe do América, né? Até o final da temporada, com uma opção de compra para o América. E o Gabriel Delfim, acredito que vai ser o primeiro reserva aí do Everson, né? Já o Gabriel Átila é o terceiro reserva. Uma possibilidade também é um desses dois jogadores serem emprestados também e o Robert, né, que é goleiro do Sub-20, goleiro selecionável, poder ser um jogador que de fato entre aí entre os três goleiros principais do Atlético, tá? Na lateral direita, a gente tem aqui, primeiro vamos passar os zagueiros. Os zagueiros a gente tem aqui é um setor mais bem servido do Atlético, tá? E a informação que o canal Bica Galo obteve é que não vai chegar jogador para essa posição. Inclusive deve sair. Maurício Lemos deve sair do Atlético. O jogador tá rumo ao Peñarol, né? Time do seu país, né? Que o Maurício Lemos é uruguaio. Então ele deve ir para o Peñarol. A negociação está avançada por lá. O Bruno Fux acabou de ser adquirido pelo Atlético, né? Por 2 milhões e 700 mil euros. Lianco e Alonso, além de Igor Rabelo, que é um jogador que tem ali mercado e tudo mais, mas é um jogador que tem contrato com o Atlético também. Então, se não houver uma boa proposta, é um jogador que pode ser que até permaneça no Atlético, né? É um jogador importante para o elenco e tudo mais, falando de elenco, tá? De grupo mesmo. E não é um jogador que costuma comprometer, mas também não é um jogador que a gente gostaria que tivesse aqui na posição, a gente gostaria de um jogador um pouco melhor. O Rômulo, né? O Rômulo deve ter mais minutagem esse ano, é um jogador interessante, é um jogador jovem, de 21 anos apenas, e que joga pelo lado esquerdo do campo, fato que a gente só teria aqui o Júnior Alonso, uma vez que o Lemos está saindo. Ah, Jefferson, mas eu já vi o Bruno Fux e o Lianco jogando pelo lado esquerdo. Pois é, então você não quer ver mais, provavelmente, né? Então o Rômulo é um jogador que aparece aqui também despontando e não deve chegar zagueiro, tá? O Luizão, que estão dando como negociação avançada aqui, a princípio é só oferta de mercado. Eu conversei com o empresário do Luizão, ele me disse que tem um outro clube da Série A que está conversando já com o jogador. O Atlético não avançou na negociação, foi o nome oferecido, está em pauta, mas não avançou em negociação. E pelo que eu senti da conversa que eu tive com o staff do Luizão, nem vai avançar, tá bom? Respeitando a apuração de todo mundo sobre esse caso. Lateral, agora é um ponto aqui importante, tá? Na lateral direita só tem o Saravia. Só tem o Saravia, né? Não tem aqui outro jogador da base que subiu, nem nada, né? Igual o Vitor Gabriel já esteve por aqui, não apareceu aqui no elenco. Então é só o Saravia. Vai chegar um lateral, o Atlético vai anunciar um lateral direito essa semana. O Atlético vai anunciar um lateral direito essa semana. Não pode anotar isso aí. É uma das posições prioritárias, tá bom? O Saravia ele foi titular, né, em boa parte da temporada do Atlético, mas acabou perdendo a posição no momento para o Lianco e tudo mais, né? Mas eu acho que muito por questões situacionais de jogo ali, né? O mata-mata requeria um jogador mais defensivo em algum momento e tudo mais. Então, por isso o Lianco apareceu ali e ganhou a posição do Saravia, mas o Saravia é o lateral do Atlético, o único, inclusive. Então um lateral direito vai chegar, vários nomes foram especulados, o Arthur do Bayer Leverkusen foi especulado, o Kelvin também foi um dos jogadores que apareceram, o Ângelo Preciado, equatoriano, também é um dos jogadores, enfim, o Léo Godoy, que acabou acertando com o Santos, também era um jogador. Então apareceram várias especulações, né? Tomara que não seja o Igor Silva, né? Que é o que a gente trouxe ontem, inclusive no portal do Bica Galo, ninguém conhece o jogador, e a gente trouxe informações sobre para você saber quem que o Atlético está sondando de fato, tá? Lateral esquerdo, o Arana. Muita gente está me questionando se não, o Jefferson não vai vir uma reposição pro lateral de esquerda, né? Porque o Rubens não quer jogar no lateral esquerdo. A princípio não, tá? A princípio o reserva do Arana é o Rubens, ainda que ele tenha falado que ele prefere jogar no meio, ele também é opção na lateral. Isso aí é um fato decidido dentro do elenco, dentro da diretoria de futebol, tá? O Rubens é o reserva do Arana nesse momento. Se mais para frente pode chegar um lateral, pode até ser que seja, mas nesse momento não é uma prioridade. Meio-campistas, né? A gente já tem aqui dois reforços, é o único setor onde a gente tem reforço, o Gabriel Menino e o Patrick Silva, que acabaram de chegar do Palmeiras, ambos com contrato até 2028, com possibilidade de renovação até 2029. O Menino é um jogador mais polivalente, faz o lado direito se precisar como lateral, faz como meia direita, joga por dentro, joga um pouco mais avançado, joga de volante. É uma característica bem interessante. Acho que o Gabriel Menino vai ser um bom reforço do Atlético nessa temporada.
E tem o Patrick Silva, que é uma grande aposta. Recentemente o João Paulo Sampaio, que é coordenador da base do Palmeiras, deu uma entrevista no Ataque, né, o Lucas Bretas, meu amigo, falando que o Patrick Silva é um jogador de raras características, um jogador interessante, de passadas largas, que faz o box-to-box, que vai de área a área, que marca como primeiro volante, mas chega para finalizar dentro da área, que tem um bom arremate tanto com a perna esquerda, porque é canhoto, mas também tem um bom passe e arremate com a perna direita. Então, assim, encheu a bola do jogador. Fiquei bem curioso para ver o Patrick em campo, para ter uma noção do que pode esperar a gente. Fato é que é um jogador em formação, tem apenas 20 anos e é uma aposta do Atlético nessa negociação do Paulinho. O Otávio e o Scarpa, né, são jogadores aqui que já estão no elenco, então são jogadores que fazem parte desse time do Cuca, fazem parte do que o Cuca vai querer, né. Na volância a gente tem o Batalha, o Fausto Vera, o Alan Franco e o Paulo Vitor. O Paulo Vitor pode ser que tenha alguma rodagem, tá? Pode ser que tenha alguma coisa pelo Paulo Vitor aí de mercado e tudo mais, um jogador que não tem, assim, uma cadeira cativa no Atlético, obviamente não fez por onde. O Robert acabou de ser adquirido, o Alan Franco pertence ao grupo. O Batalha tem uma indecisão se ele vai jogar como zagueiro, particularmente ele tem que ser zagueiro desse time. É um zagueiraço Batalha e é um bom volante. Ele é um zagueiraço e ele é um bom volante. Então eu prefiro que o Batalha seja zagueiro nesse time. Inclusive, essa é a nossa pergunta aí do Jeves também. Quero saber se você acha que o Batalha ele deve voltar para a volância, né? Ou ir continuar como zagueiro. Acho que o Batalha tinha que ser zagueiro, tá? Falando aqui de Zaratio, tá? A negociação do Zaratio pelo Racing, né? Com o Racing. O Diego Milito, que é o presidente, irmão do Gabriel Milito, e o Rubens Sarra, que é ex-goleiro do Grêmio, estão negociando a contratação, já fizeram uma reunião com o Zaratio, oferecendo para ele uma proposta para retornar ao Racing, clube que o revelou para o futebol, inclusive, de onde o Atlético o trouxe, e que ainda detém 50% do passe do jogador, e é aguardada uma posição por parte aí do jogador. No Atlético, a apuração é que o Atlético busca renovar com o Zaratio e que nesse momento não cogita essa venda desse jogador. Então, no Atlético, eles negam a possibilidade do Zaratio sair. Na Argentina, eles estão dando até como avançada a saída do Zaratio, por isso que a gente colocou dessa forma. Várias fontes lá colocaram que a negociação é avançada com o Zaratio. O clube normalmente ele tende a negar, né, sobre essas situações, trabalha em silêncio, como eu já disse, o Atlético. O Bernard é uma expectativa total, né, do Atlético, né, para jogar tanto como meia quanto como um ponta de repente pela esquerda. Muita expectativa pelo Bernard, acho que é a grande expectativa do elenco aqui. E acho que é isso de atacantes. Agora que chega aqui a parte que você vê que vai estar defasado. Eu tenho o Hulk, o Daverson, o Palácios, o Cadu, que tá operado, a gente não sabe quando que volta, né? E tem o Alisson. Isso aqui é o que tem de ataque. Saiu o Paulinho, principal jogador do ataque, junto com o Hulk. Saiu o Eduardo Vargas e saiu o Kardec. Pelo menos 3 jogadores, pelo menos esses 3 devem ser repostos. E aí vem naquela que eu estava falando com vocês. O Arthur pode ser uma. O Bruno Henrique, eu conversei com o familiar do Bruno Henrique, que falou que ele vê com bons olhos um retorno ao futebol mineiro, né? Porque ele é daqui de Belo Horizonte e tal. Ele vê com bons olhos essa vinda para o futebol mineiro, mas ganha muito dinheiro lá, é uma negociação complicada. Itatiaia deu também que já abriu negociações com o Atlético. O Arthur também pretendem avançar essa semana. O Rony é outra negociação que eu falo Galo, eu acredito, deram que estou avançando, talvez sejam esses 3, Arthur, Bruno Henrique e Rony, para mim estaria de muito bom tamanho. Soteldo acho que já ficou um pouco mais distante, a negociação com o Santos é muito complicada. E vários outros jogadores foram sondados, o Barleta do Sport particularmente me agrada para compor elenco, o Wanderson do Internacional também é um jogador que apareceu como um nome especulado, enfim, vários nomes especulados, nenhum anunciado. Agora é aguardar de fato o que o Atlético vai trazer, o que o Atlético vai anunciar, falando aí sobre os reforços, tá bom? Agora eu aguardo então, acho que entre hoje e amanhã já devemos ter alguma coisa, mas oficialmente acredito que dia 9 teremos novidades, pelo menos foi o que me garantiu uma fonte próxima lá da diretoria do Atlético, beleza, galera? Espero que você tenha gostado do conteúdo, um raio-x aqui sucinto, rápido, sem tirar o seu tempo e trazendo o máximo de informações que eu consegui extrair sobre cada situação e cada atleta. Valeu, um grande abraço para vocês, tamo junto demais. Amanhã tem mais Café com Jeves às 8 da manhã, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu fico por aqui, eu sou Marco Jeves, uma ótima semana e eu fui.